Olá para todos e todas, enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu fiz um vídeo há muitos meses atrás, dizendo que eu estava retornando para o canal e etc e tal, que eu tinha começado a fazer um mestrado, enfim, falei e não voltei de fato. Eu posso dar em outro momento uma atualização da vida pra vocês, mas é que a verdade é que, da mesma forma como das outras vezes em que eu dei uma pausa aqui no canal, uma pausa não planejada, por sinal, foi basicamente porque a vida aconteceu. E dessa vez não foi diferente, a vida aconteceu. Agora estou em final de novembro, hoje é dia 24 de novembro, e já estou nos finalmentes do meu segundo semestre do mestrado. Estou também trabalhando em uma marca aqui de Porto Alegre, e é um motivo também que eu quero compartilhar mais essa vida um pouco dupla minha, porque eu, apesar de sou formada em moda, trabalho com moda, né, com a parte mais de planejamento e controle de produção, de estoque, enfim. O meu mestrado, a minha pesquisa de mestrado, ela é relacionada à moda, né, ao vestuário, mas são áreas completamente diferentes, né? Eu trabalho na parte de produção, indústria, enfim, e varejo e tal, e o meu mestrado é em história. Então, são áreas de atuação dentro do campo do vestuário, do campo da moda, completamente diferentes. Então, acho que é interessante, acho que vocês podem se interessar por saber um pouco mais. Mas, enfim, eu vou, obviamente, comentar e vai aparecer essa minha rotina por aqui, mas a ideia principal não é compartilhar mais a minha vida acadêmica e as minhas pesquisas do que o meu trabalho na indústria do varejo da moda em si. Falando, né, de final de semestre de mestrado, atualmente eu tenho que cumprir 18 créditos, né, obrigatoriamente no mestrado. E isso dá mais ou menos 4 disciplinas e uns quebrados, dependendo da quantidade de créditos das disciplinas, mas dá mais ou menos isso. Vou pegar a última reba aqui de corretivo, já comprei outro, né, mas a gente sempre tenta dar aquela aproveitada. Então, eu queria muito, assim, terminar os créditos fazer todos os créditos no primeiro ano de mestrado, mas em função de trabalho e também de não ter muitas cadeiras ofertadas nesse segundo semestre que me interessavam, e me interessavam para minha pesquisa também, né, porque esse é o objetivo final do mestrado. Eu acabei fazendo só 2 disciplinas, assim como no semestre passado. Então vai ficar uma disciplina para o próximo ano, mas tudo bem. Este final de semestre, ele tá sendo um pouco caótico, como todo final de semestre é, mas em função do meu trabalho, né, pra ser bem sincera, eu achei que ia ser bem pior, em função de Black Friday, tá sendo um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim, né, então tem essa questão a mais aí de Black Friday e fim de ano. Então, está tudo um pouco caótico. Semana passada, no fim da semana passada, na verdade, esse final de semana inteiro, quinta-feira teve feriado do Dia da Consciência Negra, e eu queria ter focado. Eu tenho um artigo que eu tenho que entregar hoje, e eu já tava com ele bem esquematizado, assim, até porque a gente já tinha apresentado ele em sala de aula. Isso é muito bom que os meus professores às vezes fazem.
de pedir que a gente apresente o que a gente desenvolveu até ali do artigo umas boas semanas antes de ter que entregar esse artigo de fato. O que é muito bom, porque tu não precisa escrever o artigo de fato, mas tu já começa, tu já tem a parte toda esquematizada de conexões feitas. Então, isso foi muito bom. E eu já tinha tudo isso, eu tinha todos os fichamentos, só tinha literalmente que sentar e escrever. Só que eu não tava muito bem nos últimos dias. Na quinta-feira tive convites familiares e resolvi aproveitar o meu feriado de fato. E na sexta-feira eu tava muito mal. Eu tava de TPM e a minha energia tava assim, -5. Eu dei o meu mínimo no trabalho e assim, com toda a consciência eu falei pros meus colegas, tipo, gente, eu tô muito mal. A minha energia, eu parava assim, e minha perna tava pesada, tava tudo um caos, assim. Cheguei em casa com dor de cabeça, tentei, antes de chegar em casa, comprei um energético pra ver se eu, conseguia fazer alguma coisa ali no final de noite, enfim, no final do dia. Tava morrendo de sono, era tipo 9, 8 e meia da noite, eu tava morrendo de sono. Então assim, eu não rendi nada na sexta-feira. Foi terrível. Eu tentei ler alguma coisa de uma apresentação que eu tenho quinta-feira e daí no sábado e no domingo eu fiquei dedicada a isso. Mas eu não sei se pode ser um pouco disso de TPM e tal. Mas eu não tava conseguindo me concentrar, eu fiz 500 pomodoros e parecia que o troço não rendia. No sábado rendeu um pouco mais, assim. Daí, depois do almoço, eu fui tirar um cochilo de 30 minutos e virou, tipo, 1h30. Então, assim, eu perdi boa parte da minha tarde nisso. Ai, enfim. Fiquei um pouco chateada comigo mesma, mas eu não tava rendendo, não tava funcionando. Então, também hoje acordei bem mais cedo, e eu tenho essa consciência quando eu tô só, às vezes, enrolando, que foi um pouco disso, dei uma boa procrastinada, mas ao mesmo tempo eu tava com muito sono, enfim. Então, hoje eu acordei mais cedo, acordei tipo 5h30 da manhã, 5h30, 6h, o que é mais cedo do que eu geralmente, eu acordo esse horário, mas assim, eu comecei a produzir alguma coisa mais cedo, terminei uma boa parte do artigo, então agora vou ir trabalhar e quando eu chegar em casa lá pelas 6 da tarde, eu só tenho que ler, revisar e enviá-lo. Graças a Deus. De arrumações do início do dia é isso. Vou... Nossa, tá sujo o óculos, mas enfim, vai assim mesmo. Vou arrumar minha mochila, pegar minha marmita, que graças a Deus a minha eu do passado, de ontem, deixou arrumada. E vou trabalhar. Olá, amigas. Já é 20 para as 11 da noite. Fui trabalhar. Na saída do trabalho, assim, do meio pro fim da tarde, eu comecei com uma dor de cabeça que eu tenho aqui na frente, que é de sinusite, não é enxaqueca. Primeiro achei que era enxaqueca, depois eu percebi que era uma sinusite. Voltei de uma consulta que eu tinha, fiquei toda a consulta com uma dor de cabeça, foi terrível. Voltei pra casa caminhando completamente... Eu não sei como é que eu voltei pra casa, porque eu tava com muita dor na minha cabeça. Cheguei em casa, tomei o remédio e botei a série que eu tô assistindo, que é One Tree Hill, porque não adiantava eu querer tentar fazer qualquer coisa, ler um texto, nada. Eu tinha que esperar o remédio fazer efeito. Eu não conseguia pensar em nem fazer janta, então me mimei e pedi uma comida em plena segunda-feira. Comi, melhorei. Não digo pra vocês que a minha dor passou totalmente, mas ela tá só um pouquinho aqui agora. Terminei o artigo que eu tinha que terminar. Tive, assim, ó... É pra ser a vida real do mestrado, esses vlogs. Então,
enquanto eu terminava de escrever o artigo, e o que tava me deixando muito tranquila é porque durante meu horário do almoço eu dei uma lidinha nele, então eu só tinha que terminar algumas coisas e dar uma revisada, então foi basicamente isso que eu fiz das 8h30, mais ou menos, até agora. Faz poucos minutos que eu enviei o trabalho, e daí tive não, obviamente não foi um ataque cardíaco, mas assim, um susto de uma coisa que eu li, eu fiquei, meu Deus, será que eu fiz tudo errado? E acho que não, acho que tá tudo bem. E o outro foi que eu acabei de ver stories de uma colega minha que faz essa mesma cadeira, em que ela dizia, e eu não sei, tá, porque ela não me respondeu, que era um artigo, que o artigo era pra ter de 10 a 15 páginas. E eu entrei em desespero, porque o meu artigo, eu jurava que era de menos, tipo assim, era de até 12 páginas, mais ou menos. Daí eu fui enlouquecida atrás desse meu caderno. Eu tenho vários desses cadernos, inclusive eu indico muito, assim, é tipo um segundo cérebro. Eu anoto absolutamente tudo aqui. Aula, coisa de trabalho, eu só vou anotando, porque às vezes eu preciso escrever. E fui catar a anotação da primeira aula, que é geralmente quando o professor coloca, né, e diz a informação sobre o trabalho final, que é sempre um artigo, porque não tinha essa informação nas ementas que ele tinha passado pra gente, e tava ali que era de 8 a 10 páginas. Então eu tô confiando nisso. E dizer também que a gente tinha que utilizar pelo menos o número X de autores trabalhados na disciplina, e eu usei bem mais. Então eu tô me apegando a isso. Bom, é isso. Vou desligar o meu computador. E como eu ainda tô com um pouquinho de dor de cabeça, eu acho que eu não vou ler. Eu tô tentando ao máximo mudar alguns hábitos. Então eu tô muito em tela, muito rolando feed de TikTok, de Instagram. Preciso, inclusive, arrumar o tempo de permissão de tela que eu coloquei pra mim nessas duas redes sociais. E eu queria, antes de dormir, ler, que é uma coisa que eu gosto muito. E daí não ler coisas acadêmicas, obviamente, mas ler romance, que é uma coisa que eu gosto muito e eu simplesmente não tô fazendo. E tem esse livro aqui, que é o Corte Espinhos e Rosas, tanto que a minha edição antiga ainda. Eu tô quase na metade dele, mas enfim. Só que como eu tô com essa dor de cabeça, eu acho que eu não vou conseguir ler. Então, vou colocar One Tree Hill para assistir. E assim, era tipo 8 da noite, eu tava quase dormindo. Enquanto eu esperava, né, comia, enfim, esperava o remédio fazer efeito, eu tava quase dormindo na sala de espera do médico. Eu estava dormindo sentada praticamente. Então, acho que colocando a série, eu vou dormir. É isso. Amanhã eu volto com atualizações. Bom dia. Ontem, logo que eu desliguei aqui, eram umas 11 horas, eu capotei. E acordei hoje, tipo, umas 5 e alguma coisa da manhã, ainda com dor de cabeça. Daí tentei dormir, ver se dava uma melhorada, adivinha, não melhorou. E ao contrário de ontem, que era uma dor de cabeça aqui na frente, tipo uma sinusite, hoje era aqui do lado, e daí a enxaqueca, eu tomo um remédio normal de enxaqueca aqui, enfim. E só que eu fui tomar o remédio, tipo, já era 8 da manhã. E até, assim, dar uma passada, enfim. Agora são, tipo, 10 horas. E eu tô tomando meu café da manhã só agora. E, enfim. Hoje é um dia que eu trabalho de home office. Então, meu horário, ele fica muito mais flexível, muito mais tranquilo. E agora de manhã eu quero aproveitar e adiantar as leituras de um seminário que eu tenho que apresentar quinta-feira. Porque todas as minhas cadeiras do mestrado, não sei se todos os mestrados, né, e todos os PPGs são assim, mas pelo menos na PUC, na História, eu sempre tenho uma aula que eu leio os textos que o professor propõe e eu apresento em formato de seminário.
E era pra ser em outubro a minha apresentação dessa cadeira de quinta-feira, que é a cadeira que eu ainda tenho aula. Mas a gente mudou um pouco o cronograma e eu acabei ficando com o último dia, que é agora quinta. E é uma cadeira que ela é em comum com o PPG de letras, então tem alguns assuntos que não são, na verdade nenhum assunto ali é muito minha zona de conforto. Então eu dei uma passada de olho nos textos, assim, li as primeiras linhas e eu entendi que ok, eles são complexos, podem ser um pouco difíceis, e também não é super a minha zona. Então eu tenho que estar bem concentrada pra isso, e então ler com dor de cabeça não era uma opção. Então agora que ela passou, vou comer o meu café da manhã, na verdade. E eu acho que eu vou botar até um pomodoro na televisão pra me ajudar, e me ajuda bastante os pomodoros pra concentração. E daí quando eu tô assim meio dispersa, eu boto de 25 mesmo, que é, né, porque claro, de 50 não vai rolar. Então já estou com os textos aqui no iPad e é isso que eu vou fazer agora. Olá! No restante do dia, trabalhei, consegui terminar os textos que eu tenho que apresentar no seminário. E agora eu estou com um pomodoro. Eu vivi a base de pomodoro hoje, inclusive. Que eu quero tentar terminar ainda hoje a apresentação que eu tenho na quinta-feira de tarde em um evento acadêmico. Quinta-feira, assim, acho que sexta-feira eu vou estar numa paz. Porque eu não tenho mais nada. Mais nada não, assim, eu tenho que entregar o artigo ainda da minha cadeira de quinta-feira, mas eu fico muito mais tranquila. Enfim, então é o tipo de coisa que, assim como o artigo que eu tava terminando ontem, eu já tenho os fechamentos, eu tenho tudo certo, eu só tenho que juntar. Claro, para uma apresentação é muito mais fácil, porque eu só preciso unir essas questões e alinhar tudo em um PPT, o que é muito mais simples. E, né, num artigo eu preciso desenvolver isto muito mais. Então, eu tô fazendo isto, botei um pomodoro pra isso e tô há quase 2 horas. Tô remando mais, assim, eu tô com sono, já é tipo meia-noite, enfim. E eu tô também correndo muito mais, porque amanhã de noite eu vou assistir a parte 2 de Wicked com os meus colegas. Então, inclusive, entre um pomodoro e outro, eu vou fazer minha unha bem linda. E antes de dormir eu quero pelo menos pensar na roupa que eu vou usar, porque amanhã antes de trabalhar eu tenho uma reunião relacionada ao mestrado em casa. Então, assim, um grande caos. Um grande caos. Enfim, vou terminar esse PPT aqui. PPT finalizado, unhas de Glinda feitas, 1h20 da manhã, e eu me vou dormir. Mas é isso, gente, eu não acredito que eu consegui terminar esse PPT. Eu tava com muito medo de não conseguir, e amanhã eu ficar super empenhada com isso, mais o seminário que eu tenho pra apresentar. Então, basicamente, o que eu vou fazer amanhã, depois do trabalho, eu tenho um tempo, e vou tentar acordar também mais cedo. Eu quero... já li, né, os textos, os 3 textos. Então eu quero fazer uma segunda leitura. Eu já tenho em mente, obviamente, o que os textos fazem. Eu quero fazer uma segunda leitura muito mais ativa. E a partir dessa leitura ativa, construir os PPTs. O PPT, na verdade. Um grande PPT para apresentação.
Olá, cheguei agora em casa, é tipo, sei lá, 10 e alguma coisa. Fui ver Wicked com os meus colegas do mestrado e vou mostrar meu look que eu queria ter mostrado mais cedo pra vocês e acabei não mostrando. Mas eu queria ir um pouco glinda, né, como eu falei das unhas, pra vocês. Só que hoje de manhã tava frio, então eu coloquei essa minha blusa com essa minha calça rosa e esse meu lenço, que tem um pouco de rosa, enfim, marrom. Ele tava, na verdade, tava amarrado aqui na cintura, mas a função de ir no banheiro, enfim, me irritei um pouco durante o dia, só botei ele no pescoço e fui de jaqueta jeans, porque de manhã estava frio e agora de noite ir no shopping, né, no cinema, é mais frio também. Vou tomar banho, lavar os cabelos, que amanhã tem evento e eu ainda tenho que terminar algumas coisas agora de noite. Bom dia, bom dia. Fui dormir 4 da manhã e acordei agora, tipo, 7h30. Já estou arrumada. Ontem, inclusive, tomei banho, lavei o cabelo e botei aquele... não sei o nome daquilo, mas que a gente enrola o cabelo e dorme, porque daí pelo menos nisso eu ganhava um tempo, né, hoje de manhã. Vou me arrumar e ensaiar minha apresentação, que eu tenho agora 15:09 e vou pra aula. Fazia ou decidia as compras do mercado, o sucesso da moda e por que esse espaço do material e do consumo não está sendo olhado também. As mulheres e a relação do cuidado, gente. Bom dia, sexta-feira. Eu dormi 8 horas de ontem pra hoje. Graças a Deus. É um luxo pra quem dormiu 2. De quarta pra quinta, praticamente. Ontem teve evento, como eu mostrei aqui pra vocês, lá na PUC, do GT de Gênero, vinculado a um pool. E fiz a minha apresentação, foi ótimo. E depois, o fim da tarde, assim, noite, teve a mesa de encerramento, que foi incrível, com a fundadora da professora Ana Collins, que foi a fundadora do GT, do núcleo de GT do Rio Grande do Sul, né? Incrível, inspirador, enfim. Cheguei em casa, jantei e no final da janta, assistindo a novela, eu já tava dormindo sentada no sofá. Então, só fui, deitei e dormi mesmo. Hoje é sexta e o meu olho acordou assim, não vai dar pra ver direito, mas ele... porque eu passei um hidratante do rosto agora. E... enfim, isso quer dizer que tem que passar o meu hipogloss, que eu não sei onde é que ele está agora. Está lá na minha bolsa. Pra quem não sabe, acho que eu só comentei no TikTok. Eu tenho psoríase. E acho que parte também de eu ter começado a querer voltar a gravar vídeos, mas não ter efetivamente feito isso no primeiro semestre, foi em função disso. Eu tava no início do primeiro semestre testando um remédio pra ver se ele funcionava, ele não funcionou. E agora eu tô tomando um outro há alguns bons meses já, que foi o que funcionou, mas enfim, a doença não entrou em remissão. Então ainda aparece assim, às vezes, alguns pontos.